Vou falar sobre a introdução desse livro, A Nova Arte, Gregory Beckhoff. Achei interessante porque ele levanta a questão do crítico. E esse livro aqui tem uns textos bem legais, né? São ensaios críticos anteriores a 1960. Mas quando a gente fala de arte, às vezes essa questão da nova arte, às vezes a gente ainda está discutindo muito isso, né? Esses debates que estão aqui nesse livro. Então ele fala que a crítica é tão essencial quanto para o desenvolvimento da arte, quanto o artista, né? E esse então é o livro de reunião desses ensaios críticos, né? E ele ressalta então a crítica como essa intérprete mais engajada na preparação de uma nova estética. E que torna difícil você desassociar a arte da própria crítica, né? O crítico moderno não trabalha mais com a simples descrição como era antigamente, né? Usava termos como a fatura, termos como o movimento, o torso, o movimento torso, a questão do enquadramento, não esse tipo de coisa, né? Mas ele forçou uma mudança nesse terreno da descrição e passa a se relacionar mais com a realidade, já que o artista passa com o tempo a se alienar mais ainda do seu público potencial, e o crítico seria então esse que faz a mediação, né? Ele diz o seguinte, entre aspas, a grande maioria da população não consegue suportar o desafio aos valores estruturais convencionais e à psicologia social corrente representado pelas realizações dos artistas contemporâneos. Ele diz o seguinte, a arte não é só você compreender, né? Eu vou lá e entendi, mas é também uma certa aceitação, e uma resposta. Então, a insegurança, ou a intolerância, o reacionarismo são incompatíveis com a apreciação da arte, diz o Gregory. O crítico passa a ser essencial e pinta novamente o quadro. E ele pinta para tornar o quadro menos ameaçador para o público. E, entretanto, ele ressalva, a palavra é sempre a palavra e a arte é sempre a arte, né? O crítico ele não pode refazer a arte, ele pinta novamente, ele dá cores vivas, mais vivas talvez, a certos tons do quadro, ele ressalta coisas, ele também esconde coisas, mas ele não pode reformular a arte, né? Ele assume o que o artista teria deixado de lado no trabalho, que é a preocupação com a explicação. Mas também ele sempre ressalta, a arte totalmente explicada, a arte totalmente clara, não é arte, né? É outra coisa. E dá exemplo, por exemplo, da televisão. A televisão é autoexplicativa, você entende tudo, você está entendendo tudo. Então, por isso, ela tem um compromisso de ser clara, né? Não como a arte não tem esse compromisso. E diz o seguinte, o artista, o crítico ou aquele que aprecia a arte, ele só consegue obter coisas a partir do seu próprio esforço. Então ele só consegue coisas que ele se esforça para obter. Então o entendimento, entre aspas, está atrelado a esse esforço, né, de obter as coisas. Assim como o esforço do artista em fazer o trabalho, o esforço do crítico, o esforço do público também vem à medida do seu trabalho, né? Da sua dedicação, melhor dizendo, né? O artista e o crítico são das poucas pessoas que compreendem intuitivamente a situação contemporânea. Ele diz,
a maioria das pessoas responde a fatos das eras anteriores, ainda estão em questões anteriores e debatendo essas questões anteriores, enquanto o artista e o crítico, por lidar com questões contemporâneas, estão mais intuitivamente presos e debatendo essas situações, né? Então, como eu falei antes, o crítico falava sobre proporção, fatura, expressão, e depois o historiador do século XX ocupou-se mais com o estilo, a filosofia, a relação entre as artes, as relações psicanalíticas. O crítico contemporâneo, segundo Gregory, pensa na limitação então do objeto artístico. O que ele não falou, né? Não só o que ele falou, mas também o que ele não falou. Pensa em novas definições para a natureza do objeto artístico. E no século anterior, a gente pensava muito nessa ideia dos ismos, né? No primitivismo, no expressionismo, romantismo, e essa já não é mais uma questão, né? E um outro aspecto que ele ressalta é que a crítica é responsável por algumas exposições de grupo ou retrospectivas de exposição, onde o criador ou o diretor da instituição, né, é um criador, né, é o criador da exposição, é ele que dá o tom da exposição, e às vezes os trabalhos individuais eles não parecem ser feitos pelo artista, mas parecem feitos pelo crítico, né? O crítico que reuniu fez aquele trabalho criador, né? E ele é mais destacado, inclusive, que os artistas. Porque ele é aquele que pode interpretar o trabalho do artista com mais propriedade, assim, né? Entre aspas. Então, já que essa crítica às vezes não trabalha mais só com os livros ou só com os catálogos, etc. Ele trabalha direto na fonte, né? Ele vai direto no ateliê do artista, conversa com o artista, ele tem uma excelente fonte que talvez a gente não tenha, né? E então ele ressalta o valor educacional de uma crítica, né? E ele finaliza com um negócio que eu acho interessante, que é o desejo de compreender a arte atual, da atualidade, é um pré-requisito essencial de qualquer compreensão de arte do passado. Às vezes a gente faz um movimento contrário, né? Estuda arte rupestre, arte da Grécia medieval, até chegar a nossos tempos, né? E diz assim, compreender o nosso tempo é essencial para que a gente compreenda qualquer outro tempo diferente, né? Então essa é a introdução do livro A Nova Arte, Gregory Beckett.